Cobrança no Vasco e reformulação geral. Prazo final para a venda de Luca Orediano. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo, trazendo notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, que apesar dos pesares, eu sei que o torcedor se encontra chateado, não está bem, por conta da performance do time, evidente, mas eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, não perca tempo, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela sua inscrição. Vamos às informações do legítimo Clube do Povo. Peço perdão pela voz falhando. Ontem foram várias transmissões, vídeos, e chegamos ali por volta das 3 horas da manhã de São Januário. Muito chateado, porque sentimos aquilo que o torcedor sente. O Vasco, mais uma vez, uma partida pífia, principalmente no primeiro tempo, que encontrou ali um empate à base do abafa e por conta das substituições. E eu falo o seguinte, eu falo sobre isso, torcedor cruzmaltino, com todas as letras. Não dá para normalizar um empate com o já rebaixado Atlético Goianiense. Não dá para passar pano e fingir que está tudo bem, porque não está nada bem. Não se normaliza, não se tranquiliza com um ponto em casa diante do Atlético Goianiense, já rebaixado, sem pretensões no Campeonato Brasileiro. Não dá. Falando da partida de ontem, um elenco que vale 17 milhões, um elenco caro, um elenco que mensalmente custa 17 milhões na folha salarial, e ter uma performance de centavos. E você perceber que há jogadores no elenco com a mínima vontade de entregar em campo. O Vasco, que depois que chegou aos 43 pontos, estacionou na tabela. Não dá para normalizar e achar que está tudo bem com o Vasco em 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Isso é muito pouco, isso é muito pequeno para um time que tem uma história gigante. Sei que muito torcedor vai comentar, mas isso é Vasco. Não, isso não é Vasco. Não é o Vasco que eu acompanhei nos anos 90, nos anos 2000. Não é o Vasco que eu aprendi a respeitar, que eu aprendi a valorizar. Não é esse Vasco. Está longe de ser o Vasco. O problema é que por conta dos últimos anos se normalizou diminuir o Vasco. Isso não é normal, isso não pode ser normal, isso é inaceitável, isso é uma coisa inaceitável. Você vê jogadores que estão tendo um deserto de ideias em campo, um deserto de construção, um deserto de comunicação, jogadores que não se comunicam em campo, jogadores que não se falam, parece que não tem vontade, um elenco sem vontade, um elenco sem objetividade, sem objetivos. No momento que o Vasco tinha mínimas chances, mas tinha mínimas chances de se classificar para uma pré-Libertadores. E agora, matematicamente, beleza, com 44 pontos, o Vasco fica com o resultado do Bragantino. Hoje, o Vasco perde total chance de rebaixamento. Mas isso é muito pouco. Passar isso para o torcedor, passar uma imagem que está tudo bem para o torcedor, isso é muito pouco. É revoltante. Por isso eu digo, tem que haver cobrança. Tem que haver uma reformulação geral. Geral. Se os jogadores chegaram ao momento que estão conformados, que estão engessados, que estão adaptados, que estão conformados até mesmo num sistema tático do 4-3-3 ou do 4-3-2-1, que é uma herança ali que ficou do Rafael Paiva, e onde o Felipe teve que fazer, e foi obrigado a fazer mudanças, porque o Ryan teve o choque, se contundiu.
E aí o Felipe foi obrigado a fazer uma alteração tática no time e o time conseguiu corresponder melhor. Claro, na base do abafa, na base do pelo amor de Deus, e conseguiu chegar ao empate com o gol do Maxime, uma assistência do Alex Teixeira e o gol do Alex Teixeira. Mas isso é muito pouco para um time que vale 17 milhões. Não dá para normalizar. Chegou a 43 pontos. Não é esse Vasco que eu conheci. Não é esse Vasco que eu conheço. O Vasco é muito gigante. E eu digo muito mais além disso, porque o Botafogo tem todo o mérito pela sua conquista. Acho que o torcedor do Botafogo também por muitos anos sofreu vendo o time na Série B e tem mérito e é merecedor do título que conquistou ontem. Mas o torcedor vascaíno tem que ver os adversários conquistando títulos ano após ano. E aí? E o torcedor do Vasco não merece passar pelo que passa ano após ano. Não merece, não é justo. Eu acho que isso não é justo com o torcedor cruzmaltino. Ver um time apagado, ver um time sem reação, um time morto. Se não quer continuar no Vasco, então que saiam. Que saiam, aproveita agora a janela e saiam. Essa é a realidade. A verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser falada. São jogadores em campo morto, apagado, sem comunicação, sem ideia, sem construção. O Vasco ontem conseguiu errar todos os passes, não conseguiu ficar sequer 30 segundos tocando a bola. Não tinha comunicação no passe, não tinha capricho no passe, no terço final, no chute final. O Felipe até falou que buscou o Alegria e o Ryan fazendo construções por dentro, mas que não dava certo. Os jogadores não acertavam um 1x1, um drible. É revoltante. É revoltante, de fato, ver o Vasco nessa situação, tendo que buscar um empate com o lanterna do Campeonato Brasileiro, já rebaixado. Por isso que eu digo, tem que haver uma reformulação, tem que haver um trabalho muito sério daqui para frente em relação à contratação, em relação a quem vai adquirir o Vasco, até por conta de uma experiência muito ruim. Aí você compara, quando você tem uma SAF séria, que contrata bons jogadores, que tem uma estrutura com seriedade, por uma SAF que tinha o Vasco, tinha ali um bando, só queria extrair do Vasco. Essa é a realidade. A coisa mais rica que o Vasco tem é o torcedor que é tratado dessa forma, que é tratado desse jeito. Essa é a realidade. Vou trazer aqui algumas informações que a gente conseguiu apurar ontem com Marcelo Santana, mas sobre a partida é isso. 5 rodadas sem vencer, o Vasco perde de uma forma bizonha, de 3-0 para o Botafogo, de 3-0 para o Fortaleza, perde para o Internacional de 1-0 em São Januário, perde para o Corinthians, que teve uma recuperação no campeonato, por 3-1 na Neoquímica Arena, e quase ontem perdeu para o Atlético Goianiense, quase perdeu, teve que buscar o resultado. Então tem que haver uma reformulação e tem que haver cobrança, porque o salário está em dia, o salário dos jogadores estão em dia. O problema não está sendo o salário, acho que o problema está sendo vontade, falta de vergonha. Tem que ter vergonha. A torcida ontem cantou e cantou com razão, gritou, cobrou com razão. Time sem vergonha. É um vexame, é uma vergonha, é um deserto em campo. É isso, essa é a realidade. Eu digo, não dá para pedir paciência, não dá para normalizar, não dá para dizer, mas isso é Vasco. Eu já estou acostumado. Eu não compro torcedor não compra essa narrativa. Não se acostume, não se adapte a essa narrativa. Se não for sofrido, não é Vasco. Tudo bem, mas que seja no sofrimento, mas conquistando títulos. Conquistando títulos. Tendo resultado positivo, brigando por alguma coisa. Mas parece que estagnou. Bom, trazendo informações. Conversamos com o Marcelo Santana, perguntamos sobre o Alegria.
O Vasco tem a condição de aumentar, de estender o contrato de empréstimo por mais 6 meses, tá? E depois o Vasco mantém a opção de compra, ou agora ou depois dos 6 meses. Sobre valores, não deve ter muita alteração em relação a valores se o Vasco quiser comprar o jogador, cujo Nova Iguaçu é dono do seu passe. Sobre o Orediano, hoje é o último dia do prazo para o Cincinnati comunicar ao Vasco sobre a vontade de comprar o jogador. Então o Vasco aguarda ainda hoje uma comunicação do time da MLS para comprar o Orediano, ou o Cincinnati devolver o jogador para o Vasco. A situação é que o Orediano tem um salário muito alto, e aí o Vasco vai ter que decidir. Você vende o jogador, claro que se vender para o Cincinnati, os times da MLS têm o costume de pagar logo sem parcelas, né? Pagar logo de vez. Então seria interessante essa venda também. Quero saber a sua opinião, torcedor. BTB Esportes em todos os lugares. Vou ficando por aqui. É um vídeo de mais desabafo também, mas à tarde voltamos com mais notícias e informações. Um abraço.